Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Está começando a nossa Escola Bíblica Online. Hoje, dia 26 de setembro de 2021, são 9 horas da manhã. E a proposta é comentar algo de um trecho do livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Acompanhe comigo. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Então estão aí 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E hoje vamos comentar a 7ª atitude do ser humano: testemunha falsa que profere mentiras. Então estamos aqui ao longo desses domingos comentando esse trecho de Provérbios. Então hoje chegamos à 7ª atitude: aquilo que a alma do Senhor, a alma de Deus, abomina, que é o quê? O que semeia contenda entre os irmãos. Então nós estamos comentando aqui 6 atitudes que o Senhor aborrece, isso é, Ele odeia como se fosse um inimigo. E hoje é a atitude que Deus abomina. 6 Ele aborrece e a 7ª a sua alma abomina. E como sempre, vamos fazer a comparação com os outros textos bíblicos. Esse texto que eu li é a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. E a Bíblia Viva diz que essa atitude, a última atitude, que ele detesta aquele que espalha discórdia entre os irmãos. É a tradução da Bíblia Viva. Já a nova tradução da linguagem de hoje diz que é uma atitude que Deus não pode tolerar. É aquele que espalha contenda entre os irmãos. Já King James é a 7ª atitude que ele detesta: aquele que provoca contenda entre os irmãos. Veja uma semelhança entre a nova tradução da linguagem de hoje e a King James. Já a nova versão internacional não faz essa diferença entre as 6 que o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. Já engloba todas no mesmo patamar, dizendo que são 7 coisas que ele detesta. E essa 7ª é o que semeia discórdia entre os irmãos. Já a Bíblia hebraica diz que a 7ª é a abominação para sua alma, aquele que incita desavença entre os irmãos. Então vejam que a João Ferreira de Almeida e a Bíblia hebraica são as únicas que trazem a palavra alma, enquanto as outras traduções não trazem essa palavra alma. Então, como estamos comentando aqui, usando o texto da João Ferreira de Almeida, vamos manter no João Ferreira de Almeida, que é o que semeia contenda entre os irmãos, aquilo que a alma do Senhor abomina. Então vamos pegar o texto ali: abominação. O que é abominação nesse texto? A ideia de abominação é atitudes que estão na lei de Moisés, que o Senhor reprova, que o Senhor detesta, que o Senhor quer estar longe disso. Ele abomina. Então uma coisa é aquilo que ele aborrece, que ele odeia como se fosse um inimigo, ok? E agora a abominação é muito mais profunda, é muito mais. Então a abominação ali, a ideia são coisas terríveis que estão na lei de Moisés, que era para o povo de Israel não fazer. Como o quê? Como o sacrifício de crianças. Olha só, gente. Então, se o sacrifício de crianças é algo que Deus abomina, né? Você já sente aí o peso dessa atitude. Então imagina o texto aqui de Provérbios que diz que a 7ª, o Senhor, a sua alma abomina. Isso é, Deus tem uma verdadeira repulsa disso. E apesar do texto original não ter a palavra alma, eu entendo que as traduções da João Ferreira de Almeida e a Bíblia hebraica, quando coloca a palavra alma, dá a ideia do quê? Do próprio ser, da profundidade do ser. Porque em João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz para a mulher de Samaria que Deus é espírito. Ok? Deus é espírito. E quando nós encontramos alma no Velho Testamento, né, no dicionário Strong, na Bíblia Strong, entendemos que é a parte imaterial, que é a vontade, as emoções, o desejo, aquilo que move o ser humano. Então, quando a tradução, no meu pensamento, diz que a 7ª, a sua alma abomina, isso é o quê? O próprio ser, o próprio interior de Deus está abominando, está rejeitando, está tendo uma repulsa dessa atitude. A 7ª, a sua alma abomina.
o leitor entender o que realmente Deus quer longe dele. Deus quer que isso esteja longe dele, não chega nem perto dele. A vontade de Deus é até de eliminar, acabar com isso. A ideia é para nós entendermos o nível de afastamento de Deus da pessoa que faz essa atitude. E o que é que Deus abomina, que Deus quer ficar longe dessa atitude. O texto é bem claro: aquele que semeia contenda entre os irmãos. O texto diz aquele que semeia. Essa palavra semeia ali no original, a ideia é de uma atitude, de uma ação. São vários tipos de uso dessa palavra, de mandar, de fazer, né? E também de semear. Só que a palavra semente realmente no hebraico, ela dá uma outra ideia, de espalhar a semente sobre a terra, de arar, de trabalhar, ou do próprio homem, né, semear a sua mulher para nascer um filho, é outra palavra. Não é essa palavra, aquele que semeia, que está aqui em Provérbios, capítulo 6, versículo 19. Mas também é usada como semear, como uma atitude do ser humano. Qual é a ideia? Se nós pegarmos a palavra semear, né, nós entendemos o quê? Alguém que jogou uma semente numa terra, ok? Para depois aparecer ali a planta e o fruto. Entenda uma coisa, a terra está ali, ele vem e coloca uma semente ali, para ver aquela terra por si só produzir aquilo ali. E o texto diz, aquele que semeia o quê? O que ele coloca nessa terra? Contendas. A Bíblia Católica e a Bíblia Viva diz discórdia. Já a nova tradução da linguagem de hoje diz briga. E a hebraica diz desavença. Isso é, não há uma união, há uma discórdia, né? Concórdia fala de pessoas concordando, e discórdia, pessoas não concordando. Então entendemos que alguém que semeou algo para não haver união, para o povo ali não estar realmente unido no mesmo propósito. Alguém que semeou discórdia, semeou desavença, semeou briga, semeou contenda. Ele semeou ali e aquilo produziu por si só. Aquele que semeia contenda entre quem? Entre os irmãos. Essa palavra irmãos, a ideia que é? Pessoas muito próximas. Pode-se falar de familiares, pode-se falar de parentes, mas também é pessoas que têm afinidade. Podemos entender que é um grupo que realmente está convivendo junto, está tendo o mesmo propósito, a mesma união, o mesmo motivo de continuar a vida. Então a ideia qual é que é? É alguém que semeia contenda, semeia maldade, semeia discórdia num grupo que está unido, num grupo que está no mesmo propósito. Então olha só como realmente isso é terrível. Terrível, isso é um fator muito triste que acontece nas nossas denominações, em vários grupos religiosos. A desavença, a contenda, a discórdia, para que o projeto, para que o propósito de Deus não seja cumprido naquele ambiente. Claro, tem pessoas que vêm com boa intenção, com boa fé de ajudar o grupo, e ele é recebido às vezes de uma forma errônea, porque o grupo também já está contaminado. Mas a ideia aqui do texto que algo que Deus abomina, é um grupo que está no propósito de Deus, é um grupo que está diante de Deus para fazer a ordem de Deus, para cumprir o propósito em prol do reino, e chega alguém e semeia, joga sementes ali, e a própria terra, que é o coração do ser humano, ok? Que é direcionado também para o pecado, a tendência pecaminosa do ser humano, vai produzir aquilo ali. Mas Deus abomina quem? A pessoa ou alguém que vem ali e semeia toda essa discórdia. Então Deus abomina, Deus tem repulsa. Olha só como eu falei antes, a repulsa como Deus tem de sacrifícios de criança. Olha o mesmo patamar que está sendo colocado essa atitude do ser humano diante de Deus. Champlin, no seu comentário, diz que dessas 7 atitudes, né, que Deus odeia, que Deus detesta, essa 7ª realmente é o pecado mais terrível. O próprio Salomão faz essa classificação no seu livro de Provérbios. 6 coisas Deus aborrece, odeia como inimigo, e a 7ª, a sua alma, o seu próprio ser, abomina, quer distância, quer repulsa disso. Já Moody, no seu comentário, diz que essa 7ª atitude vai trabalhando as outras 6 até chegar no ápice daquela atitude ali, que o ser humano realmente, o leitor do texto tem que olhar para dentro dele e ver tudo que ele está praticando que desagrada a Deus. Já Adam Clarke diz que é uma pessoa
que vê um grupo que está na maior paz, está na maior tranquilidade, está num propósito, e aquela pessoa vem e causa perturbação no meio daquele grupo, para tirar toda essa união no meio deles. E John Wesley diz que a pessoa que faz isso, que semeia contenda entre os irmãos, é a pessoa que tem tanto ódio no seu coração, que fica infeliz com a felicidade dos outros. Então vejam só essa terrível atitude dessa pessoa. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Um grupo que está no propósito de Deus, um grupo que está na direção de Deus, está fazendo a vontade de Deus, e vem o maligno e semeia contenda entre os irmãos. Ele não vai lá no meio e causa isso, ele joga semente. E como eu falei, o próprio coração do ser humano faz brotar essa atitude. Então nós temos que estar realmente em constante vigilância, nós temos que estar realmente em constante oração, buscando a Deus, lendo a sua palavra. Aí quando você lê um texto desse de Provérbios, capítulo 6, versículo 19, o que semeia contenda entre os irmãos é algo que Deus abomina com a sua própria alma. Então é para nós refletir diante das nossas atitudes, nos grupos que nós convivemos, qual está sendo a nossa atitude? É uma atitude que nós estamos semeando, às vezes a diferença de opinião e a diferença de ideia, gente, é muito perigoso. Nós não tomar cuidado, nós realmente vamos semear contenda entre os irmãos. Então esteja atento, esteja orando, esteja lendo a palavra de Deus, ok? Preste muita atenção nas suas atitudes. Olhe, vou repetir aqui. A sétima a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Tu não gostou da atitude, tu não gostou do propósito daquele grupo? Fica na tua, vai orar, vai pedir misericórdia de Deus e vai falar com Deus para ver qual é a decisão que tu tem que tomar. Não tome atitude precipitada da sua própria carne, tenha direção de Deus, senão, meus irmãos, a coisa vai ser terrível, terrível. Amém, meus irmãos? Que Deus venha abençoar a sua vida com esta palavra, que Deus venha realmente edificar o seu ministério, a tua chamada. Muito obrigado por estar acompanhando esta aula. Embaixo aqui na descrição do vídeo tem o link, o aplicativo da rádio Minha Gratidão, que eu faço um programa de segunda a sexta, do meio-dia a 1, e nós estamos ali anunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. O nome do programa é Geração do Arrebatamento. Me acompanha lá, vai lá dar uns glórias junto comigo, vamos adorar a Deus. Amém? Deus abençoe, um bom domingo e um bom culto nesse dia. Tchau!